Como eu já disse, eu me vitimizava muito. Eu jogava tudo na conta da rejeição que eu sentia. Aí você pode estar me perguntando, mas Mayara, que rejeição é essa, né? Por que você se vitimizava? Do quê? E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Quando eu nasci, os meus pais, eles eram adolescentes, eles estudavam, eles trabalhavam, cada um morava com seus próprios pais. E minha mãe, se vendo nessas condições e de ter vivido até então num lar sem sabedoria e discernimento, ela entendeu que o melhor que ela poderia fazer por mim era deixar o meu pai e a minha avó paterna cuidarem de mim. Então, desde os 8 meses de idade, eu morei com o meu pai e com a minha avó, que fizeram tudo o que eles poderiam ter feito por mim. E eu sou extremamente grata a Deus pela vida de cada um deles. Mas eu sempre tive a carência da minha mãe. Não no papel de mãe, porque o papel de mãe ele sempre foi exercido pela minha avó, mas na pessoa da minha mãe. E desde que eu me lembre, eu sempre fui uma criança, uma menina de cara brava, poucos amigos, eu era mandona, agressiva quando eu não fazia as minhas vontades. Eu não media as palavras para chatear as pessoas. Sempre que eu tinha um amigo, eu arrumava um jeito ou de brigar ou de me afastar dessa pessoa. E desse jeito eu fui crescendo, fui ficando mais crítica com os outros e comigo mesma. Não gostava que outras pessoas interferissem nos meus planos, da forma que eu pensava, da forma que eu gostaria de agir. Hoje eu vejo que todas essas minhas atitudes diante dos outros, para com os outros, me fizeram chegar até aqui sem amigos de longa data. E todos os meus relacionamentos, eles foram tumultuados. As festas comemorativas, para mim, elas não eram bem-vindas de forma alguma, porque essas festas sempre significaram divisão. Então, ora eu tinha que estar com a família da minha mãe, ora eu tinha que estar com a família do meu pai, e não tinha essa comunhão. Então, eu sabia que nessas datas que eu gostaria de estar com toda a minha família unida, eu não podia. Eu era uma menina que sonhava em ter uma família comum, como a maioria dos meus amiguinhos ali tinham. Então, a historinha que eu levava comigo mesma para me justificar desses meus atos, né, das coisas que eu falei, era que eu tinha sido rejeitada e abandonada pela minha mãe. Porque por mais que ela falasse para mim, né, que o que ela fez na época foi o melhor que ela poderia ter feito por mim naquele momento, eu não entendia e talvez eu não quisesse entender aquilo, porque para mim fazia todo sentido, era algo onde eu me pautava para ter todas as minhas más atitudes e na época eu não conseguia aceitar isto, né? Até porque 2 anos depois a minha irmã nasce e fica morando com a minha mãe, e ali foi onde na minha cabeça se tornou uma confirmação. Realmente eu fui abandonada e eu fui rejeitada. E essa historinha, né, eu levei comigo até 2018. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa concepção, eu não levo mais essa historinha adiante, mas eu levei por muito tempo e isso só me fez mal. Em 2018, eu fiz uma imersão de 3 dias num curso de desenvolvimento pessoal, e ali começou uma grande mudança e o começo de um basta dessa historinha na minha vida. Em um exercício que foi proposto, onde através da respiração a gente consegue acessar as nossas memórias no inconsciente, né? Eu pude ver claramente a cena onde a minha mãe estava sentada comigo no colo, me amamentando, né? Eu acredito que seria a última vez que ela estivesse me amamentando,
com as malas no chão para me entregar para o meu pai e para minha avó me criarem. E aquele momento ele foi tão intenso para mim, né? Eu caí num choro, eu caí numa tristeza assim muito profunda diante daquela visão que eu estava tendo. E foi como se eu tivesse revivido aquele momento extremamente doloroso e que me marcou, né? O ato de parar de ser amamentada e logo depois, né, não ter a presença da minha mãe como eu tinha, formou na minha mente esse sentimento do abandono. Quem já amamentou sabe o quão intenso é esse momento da mãe e do filho. É um momento único. Ali está se criando vários tipos de conexões e as intensidades dessas conexões. E não é algo que você para de amamentar e acaba. Não, é algo que a criança vai levar para o resto da vida dela, né? Então é um momento muito delicado e que me marcou realmente. Criou na minha mente que se esse maior elo que eu tinha, né, no começo da minha vida, que era com a minha mãe, ele foi quebrado, eu não poderia permitir que isso acontecesse de novo. Então, ali, ainda bebê, né, é como uma defesa do meu organismo foi criar esse tipo de barreira. Todas as vezes que eu tinha um relacionamento com alguém, seja familiar, de amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento, sempre quando esse relacionamento ele estava avançando por uma intensidade maior de entrega minha, maior de emoção, eu rompia. Se era familiar, eu não tinha como me afastar. Então eu magoava as pessoas, porque eu não queria, tipo assim, aquele momento eu precisava cortar aquele determinado sentimento para que ele não se aprofundasse, não ficasse mais intenso. E se era uma pessoa afetiva, amigos, que seja, eu me afastava. Eu brigava e me afastava ou simplesmente me afastava. E o objetivo de tudo isso era não ter nenhuma relação emocional forte com mais ninguém. Eu tinha essa concepção. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar na frente de ninguém, eu não posso me mostrar vulnerável para ninguém. Então, com isso, eu me tornei uma pessoa extremamente pessimista. Em todos os meus tipos de relacionamento, tanto familiar ou afetivo, eu sempre via o pior lado das coisas. Gente, todo orgulhoso, ele pode até não reconhecer para os outros que ele precisa mudar. E eu falo isso com toda a propriedade porque eu era assim. Mas lá dentro, sabe que não aguenta mais viver daquela forma. E de forma secreta busca ajuda. Foi isso que eu fiz. O mais difícil, eu diria, nesse processo é colocar em prática. Porque no meu caso, eu era uma pessoa que eu tinha para mim que eu não poderia ser vulnerável. Eu não poderia mostrar os meus sentimentos para as outras pessoas. E o colocar em prática, né, o aprendizado, colocar em prática novas coisas que a gente vai aprendendo, o outro vai ver. Não tem como você colocar em prática algo que outra pessoa não vai ver e não vai reconhecer. O outro vai ver. E muitas vezes a gente ouve comentários como: tá mudado, hein? Nem parece você. Quem te viu e quem te vê. Você é bipolar? Gente, eu já ouvi muito desses questionamentos. E quando a gente tá numa fase de querer mudar e coloca algumas coisas já em prática e ouve esse tipo de comentário, é como se aquilo que a gente está construindo, né? Ou melhor, a barreira que a gente está desconstruindo dentro da gente, ela cresce de novo. E torna o processo muito difícil e você tem que voltar do zero novamente, não é fácil. Gente, pode até ser que quem faça esse tipo de comentários pode ser uma crítica construtiva, mas para um orgulhoso ouvir isso é uma afronta. Nós recebemos como uma afronta. No meu caso,
Como se eu recebesse tudo isso como o medo do sofrimento. Medo de mostrar para as pessoas que eu estou tentando melhorar e que nesse tentar melhorar eu vou errar. E o que as pessoas vão fazer com o erro? Ou o que as pessoas vão fazer com esse novo eu que eu estou formando? Então era realmente esse medo de ser abandonada, desse medo da rejeição novamente. Então isso me travava. Já no segundo semestre de 2020, enquanto Deus me trazia pontos específicos que eu precisava tratar na minha vida, uma grande professora para mim foi a Joyce Meyer, que eu acompanhei também pelo YouTube. Ali eu aprendi muitas coisas sobre inveja, sobre o olhar altivo. Eu acho que muitas coisas, né, ali me ensinou, mas os principais são a inveja e o olhar altivo. E por mais que eu via pregações, estudava, escrevia tudo num papel, as coisas que eu precisava melhorar, eu orava a Deus pedindo ajuda, e vale ressaltar que isso tudo é muito válido, né? A palavra de Deus diz que nem a chuva e nem a neve cai na terra e não volta, né, antes de fazer o seu trabalho. Então quer dizer, tudo aquilo que eu estava fazendo, tudo teve um peso, né, na minha cura, na minha transformação. Mas eu não conseguia colocar tudo isso em prática, né? Todas as vezes que eu tentava, existia algo que me bloqueava, que vinha e me bloqueava. Uma outra ferramenta que me ajudou muito foi o livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Além de dissertar sobre esse tema, e esse livro ele nos oferece vários questionários, né, para que a gente conheça qual é o nosso estado atual. Através desses questionários a gente deixa de culpar o outro e a gente olha para aqueles cenários e enxerga qual é o meu papel diante de todas essas situações. O que é aquilo que eu estou fazendo? O que é que me trouxe até o meu estado atual? É entender que não importa como nós estamos vivendo até hoje, né? Nós somos pessoas com possibilidade de transformação, de mudança, e nós podemos e devemos usar isso ao nosso favor. E o segundo passo, né? Então, o primeiro é você identificar ali o seu estado atual, e o segundo é a questão da consciência. E eu vou ler o que diz no livro, né, acerca da consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia no nosso presente e o presente influencia no nosso futuro. Eu não sei dizer quantos porquês eu fiz para Deus. Foram 29 anos, né, se vitimizando, então eu realmente questionei muito a Deus. E tudo assim, porque eu não tinha uma consciência plena de todas as coisas, né? No decorrer do livro ele explica um pouquinho a questão dos tipos de consciência, e ali eu percebi que, na verdade, o tipo de consciência que eu tinha era uma consciência chamada disfuncional e prejudicial, causada por uma grande dor na minha infância. Mas a boa notícia de tudo isso, que no meu caso, esse tipo de consciência que dá para ser transformado. E tem uma frase muito interessante no livro que diz assim: podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor essa capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional. E diante dessa frase, eu percebo que eu era realmente uma pessoa débil emocionalmente e zero inteligência emocional. Mas graças a Deus, tudo tem se transformado. Em novembro
de 2020 também, aconteceu o seminário Novo de Novo, da pastora Zenete Rodrigues, e o que me chamou a atenção para participar foi o tema que dizia: não faça das suas frustrações um motivo para a sua desistência. Esse seminário, ele realmente deu um basta nessa minha vitimização e nessa situação que eu vivia ainda quando era bebê e carregava isso de forma negativa tanto tempo, né? Eu consegui enxergar que a minha mãe, ela também sofreu com essa separação e que ela não me rejeitou e também não me abandonou. Foi uma questão de proteção e de amor, foi um ato de proteção e de amor dela comigo naquele momento. E esse entendimento que eu tive, né, participando do Seminário Novo de Novo, foi uma libertação para mim, porque eu finalmente estava livre daquela vitimização, estava livre daquele peso que segurou a minha vida e eu me baseava em tudo isso para ter péssimas atitudes. E eu dou glória a Deus por isso, glória a Deus pelo seminário, glória a Deus pela vida da pastora Zenete, de toda a equipe, porque foi algo assim transformador para minha vida. E eu sou extremamente grata por esse momento, né, por esse seminário e por tudo aquilo que da forma que Deus trabalhou na minha vida através daquele seminário. Mas o que é autorresponsabilidade? No livro diz assim, que autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ainda pelo que pensou ou sentiu. Autorresponsabilidade também pode ser compreendida como livre-arbítrio, ou a certeza de que é você quem está com o leme do barco da vida em mãos. Então, cabe unicamente a você navegar. E eu acrescento aqui que o mapa Deus nos entrega. As orientações Deus nos dá, mas quem vai navegar somos nós. Tudo depende de nós. A orientação, ela tá aqui. Esse é o mapa, né? O caminho, a orientação, ela tá toda aqui. E essa palavra, ela é absoluta. Ela é atualizada. A partir do momento que eu abro, eu oro, eu abro, Deus fala comigo. A partir do momento que eu assisto uma ministração, uma pregação, Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. Mas o que eu vou fazer com o que está escrito aqui, com o mapa que é entregue nas minhas mãos, com a orientação que eu recebo, com aquilo que eu ouço? Isso só depende de mim. Isso é autorresponsabilidade, é entender que não é o outro que vai dirigir o meu barco, a minha vida. Sou eu. Eu decido o que é que eu vou fazer. Se eu vou andar ou se eu vou parar. Se eu vou rejeitar ou se eu vou amar. Se eu vou olhar tudo aquilo que foi, tudo aquilo que eu já passei, o meu barco já está muito adiante daquilo. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar nessa tempestade, sendo que aqui na minha frente tem a bonança? Não! Sou eu que vou escolher. Ninguém pode escolher por mim, somente eu. E a autorresponsabilidade me abriu um leque, né, na minha mente, nas minhas atitudes, que foi extremamente gratificante para mim. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Em dezembro, nós adquirimos o curso da Febracis, chamado Método CIS. É um curso de inteligência emocional. Eu considero que ele foi um tapa na cara, digamos assim, em todas as áreas da nossa vida. Nos mostrou que as nossas atitudes não estavam semeando aquilo que a gente pretende colher. Foram 5 dias de treinamento, mas não acabou ali. Nós tivemos todo o suporte de ferramentas para colocar em prática, assim, impactou demais a nossa vida, demais a nossa mente, né? E foi muito maravilhoso também. Quando nós recebemos
o chamado para a propagação do evangelho na internet, nós sempre tivemos o cuidado de orar muito e de pregar somente as mensagens que Deus falasse ao nosso coração. E eu particularmente não estava disposta a testemunhar a minha vida, até porque não é a minha intenção, né? O meu objetivo não é ser hipócrita, de pregar aquilo que eu não vivo, né? De pregar talvez uma cura daquilo que eu não tenha tido. E eu falava isso para Deus na época, né? Porque a ministração, ela é, antes de ser para você que está me ouvindo, ela é para mim, né? Eu estou pregando para mim mesma, como eu disse. Se isso não te ajudar em nada, não agregar em nada na sua vida, eu vou assistir esse vídeo várias e várias vezes para me lembrar do que eu era e do que eu não quero mais ser. Então eu preciso lembrar e mudar. Então eu estou ministrando para mim mesma. Então essa era a nossa preocupação, o nosso cuidado sempre foi esse. Mas eu sempre sentia, né, essa questão dentro de mim do testemunho, de testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu não estava preparada, eu não me sentia 100% restaurada. E isso me desanimou, né? Foi algo que me fez parar de gravar. E o que eu posso dizer, né, que começou pelo propósito de oração e depois foi passando por tantas e tantas ministrações, pregações que eu acompanhei através da internet, somado ao Seminário Novo de Novo da pastora Zenete Rodrigues e depois ao Método CIS. Então, para mim, todo o ano de 2020, de janeiro, onde começou esse propósito, até dezembro, né, foi um divisor de águas, realmente. O ano inteiro foi um divisor de águas para mim. Nós tivemos, né, e continuamos tendo muitas mudanças na nossa vida, né? A nossa mente se abriu de uma forma assim poderosa. E hoje nós temos a consciência, né, do que é começar a viver a vida e a vida em abundância que Jesus deixou para nós. E hoje eu posso dizer assim, completamente, que eu me sinto 100% curada, né? Hoje eu não vivo mais diante dessa historinha que eu sempre vivi. Hoje eu não sinto mais o sentimento de abandono, de rejeição. Hoje eu sinto uma alegria muito imensa no meu coração de todas as coisas que Deus fez na minha vida. E dessa parte, né, mais intensa, dessa historinha que sempre me baseou em muitas coisas, nossa, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Muitas muralhas se quebraram. E eu glorifico a Deus todas as horas, porque realmente foi muito intenso e muito maravilhoso o que Ele fez por mim. Essa série de vídeos contando um pouco, né, da minha vida passada para minha nova vida, e para encorajar você que assistiu esse vídeo e se viu em algumas atitudes ou em algumas situações parecidas daquela que eu vivi, ou acha que não tem mais jeito para você, se foi assim até agora, vamos continuar assim, né? Ou ainda que tem medo do que as pessoas vão fazer com os seus sentimentos, do que as pessoas vão fazer com o seu novo eu, né? Com a nova pessoa que você está se tornando ou vai se tornar, né? Talvez você pense, nossa, eu fui tão fechada até agora, eu não me demonstrei amor, eu não demonstrei carinho, eu não demonstrei afeto, e mesmo assim as pessoas me machucaram. Imagine agora, né, que eu posso ser e eu quero ser a pessoa que demonstra carinho, que demonstra afeto, que chora na frente das pessoas. O que é que as pessoas vão fazer? Eu paralisei por muito tempo com esse tipo de questionamento para mim mesma. E é exatamente para você que eu estou falando, para encorajar você a não ficar paralisado nesse tipo de pensamentos, paralisado nesse tipo de suposições, né? Que foi o que eu tive. Era o pessimismo. Em vez de eu
olhar o lado positivo de toda essa situação, eu sempre olhava o negativo. E como eu não queria que o negativo acontecesse, então eu nem fazia nada. E isso me paralisou e eu preciso falar para você. Não se deixe enganar. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 10, que aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. E a palavra de Deus continua dizendo em João 8,32, conhecerão a verdade e ela vos libertará. Efésios 6, 10 e 11, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus, ele continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que faz nova todas as coisas, todas. Você está incluída nisso, eu estou incluída nisso. Deus me fez nova. Eu sei do que eu era, eu sei de onde Deus me tirou. E Jesus fez nova todas as coisas na minha vida. Abre a porta para Jesus entrar, abre a porta para o Espírito Santo entrar na sua vida. Peça para que Ele invada o seu espírito no mais íntimo do teu coração, no mais íntimo do teu espírito, faça morada. Mas saiba que antes dele fazer morada, Ele precisa limpar você, Ele precisa tirar tudo aquilo que tem de trevas dentro de você. E que isso muitas vezes vai te doer, vai te causar momentos de angústia. Mas isso não é para te prejudicar de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não lhe causar mal, de nos causar prejuízo. Olha o quão é maravilhoso. E as pessoas acham que prosperar é só dinheiro. Não, é prosperar no casamento, é prosperar no íntimo de nós mesmos. É nós termos felicidade, termos amor, temos bondade, benignidade, domínio próprio. É tudo os frutos do Espírito, a gente ser próspero dentro de nós, todos os frutos do Espírito. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. E por que a gente fica preso às coisas ruins, fica preso ao passado, fica preso ao que nos traz morte? A palavra de Deus diz que a nossa boca, ela tem poder para a vida e para a morte. Se até aqui, né, e eu trago isso para minha vida, foram 29 anos vivendo de uma forma que me trouxe morte, roubou a minha alegria, matou a minha felicidade, matou ter um relacionamento mais íntimo com os meus pais, mais íntimo com os meus avós, mais íntimo com os meus irmãos, mais íntimo com o meu esposo, mais íntimo com os meus filhos. Mas isso foi até agora. Agora basta. Agora eu tenho uma nova escolha, é viver de uma forma totalmente diferente, é assumir que a palavra de Deus aqui, a orientação está aqui. Se eu seguir todas as coisas, se eu seguir todos os princípios, Deus vai abençoar, Deus já abençoou, é a promessa que nós temos de viver uma vida, só que uma vida em abundância. Nós não podemos aceitar outro tipo de vida. Não podemos. E use seu tempo para aprender, para colocar em prática as coisas que te edifiquem, que te elevem, né? Que te levem em lugares mais altos, que te levem à intimidade do Espírito Santo, à intimidade de Deus, à intimidade do Pai. Então, nós precisamos trazer para a nossa vida as promessas do Senhor. Elas são verdadeiras, elas já aconteceram. Basta nós caminharmos até tomar posse dessa promessa na nossa vida. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, que em todo esse processo que Deus fez na minha vida, imagine
uma régua onde tem o zero como neutro e aí tem a parte negativa e a parte positiva. Eu estava na parte negativa e Deus me trouxe a estaca zero. Então, a partir daqui, eu nunca vivi a partir daqui. Então, eu preciso saber que as minhas atitudes agora eu preciso treinar. Ah, mas você está sendo falsa? Não, eu não estou sendo falsa. Eu estou fazendo algo que eu nunca fiz. Que por mais que lá dentro pareça, nossa, não sou eu que estou fazendo isso, né? Parece uma falsidade. Não, eu estou treinando ser assim. Eu estou treinando tratar os meus pais bem. Eu estou treinando tratar o meu esposo bem. Eu estou treinando tratar os meus filhos bem. Eu estou treinando me tratar bem. Olhar para dentro de mim, enxergar a minha beleza, enxergar aquilo que eu sou, aquilo que Deus diz que eu sou. E isso faz toda a diferença. Paulo Vieira, no treinamento, ele diz, né? Treine até se tornar. Treine, coloque na sua cabeça, é isso que eu quero ser. Eu almejo ser uma pessoa melhor. Eu almejo dar frutos para Deus. Então treine até você dar frutos. Treine até você realizar, né? Você conquistar tudo aquilo que você tem almejado. Treine até se tornar e você será. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente semeia, certamente nós colheremos. Então isso é algo maravilhoso, é uma promessa maravilhosa e que nos impulsiona a treinar até se tornar. Quer ser livre de toda mágoa? De todo o peso do erro? De todo o pecado? Jesus. Jesus é a sua solução, como Ele foi a minha e continua sendo e sempre continuará sendo a minha solução, a minha escolha. E a paz que excede todo o entendimento transborde na sua vida. Tá doendo? A paz. Tá chorando? A paz. Tá tudo desabando? É a paz. Mas eu não entendo, essa situação era para eu estar chorando, era para eu estar caindo aos pedaços. A paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que eu desejo para você no dia de hoje. Em nome de Jesus, receba e toma posse, porque você é livre. Jesus já te libertou. Toma posse disso e caminhe até isso. Mude suas atitudes. Se até hoje você teve atitudes que te trouxeram até aqui, e esse é o cenário que você olha no espelho e diz, eu não gostei, eu não quero ser assim pro resto da minha vida. Então, pega a orientação, pega o mapa que Deus te entrega e navegue na direção correta. Em nome de Jesus, eu profetizo vida, eu profetizo liberdade, eu profetizo a paz que excede todo entendimento, eu profetizo prosperidade no seu casamento, prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu relacionamento com as pessoas. Eu profetizo prosperidade no seu relacionamento com seus filhos. E eu sei que o Espírito Santo está aí agora, tocando o teu coração, para que você seja livre, para que você seja transformada e curada, assim como eu também fui. Em nome de Jesus.